sempre esteve à margem da sociedade. Os verdadeiros e legítimos cristãos mesmo nem participavam disso, nem eram convidados para isso. Não se engane, não. A verdadeira igreja nunca teve dúvida sobre trindade, sobre batismo do Espírito Santo, sobre dons do Espírito Santo. Ela nunca teve dúvida sobre isso. Sempre viu cheio do Espírito Santo, seguindo sua marcha. Esses homens que buscavam poder, dinheiro, estavam metidos no meio da política, é que faziam essas reuniões. Eram patrocinados pelo governo que existia. Eles, mesmo a legítima igreja mesmo, nem participavam dessas coisas. Tópico 2, a separação entre a igreja e o Estado. Ao fim da Idade Média, os ideais humanistas valorizavam os direitos individuais do cidadão. Isso despertou nos cristãos a necessidade de reformar a igreja, especialmente o clero, os sacerdotes. Os abusos de Roma e a venda de indulgências deflagraram a reforma em 1517 na Alemanha. O monge Martinho Lutero rompeu com o catolicismo romano. Foi a partir da reforma que, paulatinamente, os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre igreja e Estado foram alçados ao status de direitos fundamentais. A palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e igreja não dará bons resultados. Atos 4, 1 a 7. Por isso o Estado não deve interferir na igreja, nem a igreja no Estado. Todavia o povo de Deus jamais deve faltar com a sua voz profética diante das injustiças e pecados sociais. Então aqui eu quero chamar a atenção para duas frases aqui. Parece que fala uma frase e depois desmancha, mas essas frases são importantíssimas. Vamos ver. Diz assim, olha, a palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e igreja não dará bons resultados. Viu aí? Estado e igreja não dará bom resultado, a união dessas duas. Não sei porque a insistência de alguns em unir essas duas coisas. Não dá bom resultado. Isso está provado claramente. A história mostra claramente. Quando há união entre Estado, igreja, Estado, não dá certo. As duas coisas não combinam. Então, muito boa essa frase. Segunda coisa, diz aí, olha aí. Por isso, o Estado não deve interferir na igreja, nem a igreja no Estado. Então, olha só. O Estado não pode interferir na igreja, mas também a igreja não pode interferir no Estado. Muito bom. Então, por que nós queremos interferir lá no Estado? Veja bem, se a maioria do povo brasileiro fosse evangélica, automaticamente o líder que nós escolheríamos para governar o país seria um evangélico. Normal. Maioria escolhe um candidato. Bom demais. Normal isso. Agora, nós somos a minoria dentro do país. Cristãos legítimos, vamos dizer, 10%. Vamos exagerar, então, vamos colocar aí 30%. Mas 30% não é 50%, nem 51%, é 30%. Então, veja só, nós não vamos conseguir colocar um candidato que seja um cristão legítimo lá. Tirá-lo, é claro, de qualquer cargo na igreja, de qualquer posição na igreja. E colocá-los lá na política. E vigiar essa pessoa, claro, tem que vigiar, saber se ele está seguindo a palavra de Deus, se ele está representando a igreja realmente, né? Chamamos atenção, corrigimos e podemos tirar essa pessoa se ele não cumprir, se ele não estiver obedecendo a palavra de Deus. Então deveria ser assim. Agora, nós não conseguimos colocar um candidato nosso lá, não adianta, porque a maioria não é evangélica. Então, nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que pegar um candidato que vai se candidatar e que siga o máximo possível do que a Bíblia concorda. E aquilo que a Bíblia não concorda, nós vamos analisar. O que isso vai causar à sociedade? O que isso pode prejudicar a igreja?
Então, se isso causar prejuízo à igreja, então esse candidato, nem esse serve. Então, tomemos cuidado. No Brasil, por exemplo, nós não temos nenhum candidato digno de confiança da igreja. Infelizmente. Nenhum. Então, seria uma escolha do menos pior. Veja só. Aí você vai decidir se você quer escolher o menos pior ou se você não quer escolher nenhum, porque nenhum vai seguir a palavra de Deus, vai ser obediente à palavra de Deus, então você que vai decidir. Mas você não pode escolher aquele que é o seu plano de governo, é uma afronta ao Evangelho. Total, cuidado. Então não coloque um ímpio sobre você. Cuidado com o jugo desigual. Cuidado para não colocar sobre você, para governar você, governar a sua família, governar o seu país, alguém que você sabe que é ímpio, que é contrário à palavra de Deus, que vai ditar normas, leis antibíblicas. Tópico 3. O modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração. Artigo 5º. No artigo 19 está definida a separação entre Estado e Igreja, mas ressalva, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Assim, embora o Estado brasileiro seja laico, ele não é ateu. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Salmos 42:1. Portanto, o Estado não pode negar a natureza religiosa do indivíduo. Então, o Brasil se declara laico, ou seja, o Estado não tem uma religião que ele possa dizer uma religião oficial do Estado. Também, o Estado não pode ser anti-Deus, não pode ser ateu. Mas o que acontece? Na realidade, existe a preferência pela maioria do país que é católico apostólico romano, ou seja, idólatra, contrário à palavra de Deus. Então existe aí uma preferência. E também existem aqueles que governam que são ateus declarados, que é anti-Constituição também. E existem aqueles que são totalmente contrários à Bíblia, que são aqueles que praticam afronta à palavra de Deus, que estão fazendo desse país uma coisa terrível. Vamos ver aí, de 10 anos para cá, né, o que essas pessoas estão fazendo com o Brasil. A liberação total aí, apoio total ao homossexualismo, cartilhas e mais cartilhas sendo distribuídas nos colégios, ensino demoníaco nos colégios, ideologia de gênero sendo pregada, ensinada por toda parte, coisa terrível. Eles conseguiram fazer um grande estrago na sociedade brasileira. Livros, desde que esse governo maligno entrou lá, livros foram trocados, histórias foram recontadas, tudo foi mudado para ter uma consciência em todos os brasileiros totalmente contrárias aos princípios bíblicos que existiam na sociedade brasileira. Coisa terrível que tem acontecido, talvez você não tenha percebido. Quem está fora do país é melhor de perceber isso. Se você ver os comentários, você vai ver que pessoas que moram fora foram mudados os livros. O ensino passou totalmente a ser contrário à palavra de Deus. As aulas de religião foram retiradas dos colégios. Tudo que ensinava sobre Deus, sobre os princípios divinos, foram retirados. A história foi mudada. Os elogios que existiam a pessoas boas, que tinham bons princípios, foram retirados. Passou-se a ensinar que aqueles que praticam o mal é que estão certos. Cuidado, nosso país está indo para um rumo muito difícil. Nós podemos mudar isso agora na eleição.
Cuidado, não coloque essas pessoas de novo no governo. Cuidado, cuidado com o seu voto. Porque saiu uma gangue e entrou outra que segue a mesma cartilha. Então, o Estado laico, ele não pode ter uma religião de preferência, embora no Brasil tenha, e não pode interferir na religião, como muitas vezes tem interferido, tem tentado de toda maneira interferir. Já existem várias leis querendo interferir mais ainda. Então tomemos cuidado, porque o país de repente pode deixar de ser laico, e depende do seu voto. Se você continuar votando nesses que estão aí, ou que estiveram agora no governo passado, muito cuidado, você estará de repente votando uma mudança radical que pode prejudicar muito, mas muito mesmo o país. Parte 3, então, como o cristão deve lidar com a política. Tópico 1, perigo da politicagem. Tópico 2, como delimitar a atuação da igreja. Tópico 3, ajustando o foco da igreja. Então o cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e defender com temor a Deus a sua situação política. Então veja bem, política partidária quer dizer partido, grupo, divisão. Então isso na igreja é um perigo. Existe a divisão de repente da igreja, e aí a igreja desunida, dividida em grupos, ela perde toda a presença de Deus, perde todo o seu impulso missionário. É terrível. A divisão em grupos na igreja pode causar até a saída de muita gente, perca de muitas almas. Então cuidado, você que é líder, cuidado com a politicagem na igreja, cuidado com esse negócio de escolher partido, candidato, não sei o quê, e ainda querer empurrar pela goela abaixo dos crentes isso. Cuidado, você pode dividir a igreja, pode fazer muita gente sair da igreja, pode muita gente perder até a salvação por causa de você. Tópico 1, então, o perigo da politicagem. Os dicionários em geral conceituam politicagem como política reles e mesquinha de interesses pessoais. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito o evangelho e a igreja. Assim, os políticos contrários às convicções cristãs não podem receber o apoio nem o voto da igreja. No cristianismo primitivo, a igreja em Corinto foi advertida a observar o seguinte princípio: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Então, olha só, política de interesse pessoal. A pessoa não quer ajudar as pessoas, não quer ajudar o país. Ele quer se dar bem, quer se enriquecer, quer ter uma alta posição social. Muitas vezes quer escapar da cadeia. Aí quer entrar na política se alguém ter depois a imunidade. Né? Muitas vezes é isso também. Então tomemos cuidado. Tem gente dentro da igreja assim. Tome cuidado. Então é a politicagem. Querem obrigar as pessoas a votar em determinada pessoa, que todo mundo sabe que não deve votar. E aí está acontecendo, vem de cima para baixo, como se fosse o voto de cabresto, né? Como os fazendeiros faziam antigamente, né? Que os donos de terras e tal, faziam isso antigamente. Você quer continuar dirigindo uma boa igreja grande? Então tem que votar em mim. Cuidado, senão te mando para uma igreja pequenininha. Será que tem isso na igreja? Oh Deus, ajuda. Ajuda-nos, porque estão precisando de ajuda. Coisa difícil. Então está bem claro, olha só, um versículo aí da Bíblia, né, coloca por terra mesmo, acaba com esse negócio de crente na política. Olha só, o partido não é legitimamente cristão, sua base, sua ideologia não é legitimamente cristã, apoia muita coisa que não é bíblica, e aí o crente vai entrar nesse partido. Já é jogo desigual com os infiéis. Vai ter que apoiar tudo que está escrito lá pelo partido. Toda a ideologia do partido você vai ter que apoiar.
E existem ainda as coligações que esse partido tem com partidos antibíblicos,